Sabe, geralmente quando a gente pensa sobre a verdade de um fato, a expectativa que a gente tem é de encontrar algo puro, né? Ah, com certeza. Algo cristalino. Exato. É tipo como se a gente pudesse olhar por uma janela de vidro assim, perfeitamente limpa, para ver se está chovendo ou não. Ou a água cai ou não cai. É simples assim, né? Visível. Pois é, visível e inquestionável. Mas lendo o material de hoje, eu vi que a coisa é bem mais embaixo. Nossa, traz um conforto enorme conseguir dividir o mundo, os fenômenos ao nosso redor nessas categorias absolutas, sabe? Um sim ou não. Exato. Sim, facilita a vida. Demais. Só que a grande questão é que quando a gente olha de perto para a história da ciência e para esses materiais da nossa pauta de hoje, a gente percebe que essa janela transparente simplesmente não existe. A nossa percepção é falha demais para isso. O que a gente chama de objetividade funciona muito mais como uma máscara, então. Exatamente, uma máscara. É uma máscara linguística, sabe, metodológica, extremamente bem ensaiada. A humanidade meio que inventou isso para não se deixar enganar pelas próprias emoções diárias. E é exatamente esse mecanismo que a gente vai desmontar hoje. Então, boas-vindas a quem acompanha a nossa análise aprofundada de hoje. O nosso foco agora é vasculhar o verdadeiro código-fonte de como o conhecimento é construído. É uma jornada em tanto. Nem me fale. A gente quer entender como uma intuição, sabe? Ou uma dor silenciosa do dia a dia passa por uma engenharia estrutural imensa até virar ciência sólida. E como isso volta para a sociedade para resolver problemas reais. E olha, para entender essa engenharia toda, a gente tem uma pilha de materiais incríveis hoje. Temos manuais de redação científica focados em linguagem, tipo as análises do Mircea Eliade, do Fiorin. Tem as temidas normas da ABNT também, né? Pois é, os guias estruturais de pesquisa. E a gente também vai ver reflexões filosóficas sobre o senso comum, culminando na aplicação prática de tudo isso na prova do ENAD de Psicologia de 2022. Muita coisa boa. Mas, bom, para começar, eu acho que não dá para ir direto para os laboratórios e jalecos brancos, né? A ciência não surge do vácuo. Ah, de jeito nenhum. Ela nasce daquela nossa experiência mais básica, daquilo que historicamente a gente chama de senso comum. É o nosso ponto de partida inevitável. O que os textos mostram, e eu achei super interessante, é que o senso comum lida fundamentalmente com a nossa vulnerabilidade. Tipo, o ser humano acorda sabendo que o corpo adoece, que uma chuva pode destruir tudo. Sim, a experiência do sofrimento. O senso comum é, no fundo, uma resposta coletiva de proteção contra esse desamparo, sabe? E as culturas antigas davam muito valor para isso, né? Eu li que Sócrates, Platão, o próprio Aristóteles, com as tragédias gregas. Nossa, Aristóteles via nas tragédias gregas um manual de sobrevivência, praticamente, porque elas mostravam a falhabilidade humana de um jeito visceral. Aprender vendo o erro do outro era uma forma muito legítima de sabedoria. Faz todo sentido. E depois, o humanismo renascentista foi talvez a última grande corrente intelectual a respeitar de verdade o senso comum. Mas aí a festa acabou, né? Porque chegou o século XVII. Chegou chutando a porta. Total. A racionalidade moderna entra em cena com o racionalismo cartesiano do Descartes. E ele basicamente carimbou o senso comum como conhecimento inferior. Uma falta de rigor perigosa. O que, com o passar do tempo, se provou ser um certo exagero histórico. Ah, sim. Tanto que a filosofia do século XX precisou dar um passo atrás. Pensadores como Heidegger, o Gadamer e aquele ensaísta, o Chesterton. Sim, o Chesterton fez um resgate bem profundo disso. Fizeram mesmo. Eles não queriam transformar conselho de avó em física quântica, claro, mas queriam lembrar que o senso comum é um guia de prudência essencial para a vida. E isso fica cristalino quando a gente olha para os nossos provérbios tradicionais, né? Eles não têm nota de rodapé, não têm citação da ABNT, mas são um kit de sobrevivência. Com certeza. Passado de geração em geração. Tipo, o gato escaldado tem medo de água fria. É a dor física ensinando você a ter cuidado. Ou aquela frase genial do pintor Goya: o sonho da razão produz monstros. Essa frase é perfeita. É um alerta contra esse delírio de jogar a intuição fora em nome de uma razão puramente fria, né? Sem esse freio de mão da prudência real,
A razão pode criar teorias que até funcionam ao papel, mas que destroem pessoas na prática. Tá, mas aí eu chego num paradoxo que a gente precisa desvendar. Manda. Se o senso comum é esse kit de sobrevivência incrível e nos protege tão bem, por que cargas d'água a humanidade precisou inventar a ciência e descartar ele? Por que complicar o que já funcionava? É uma ótima pergunta. E a resposta toca no grande defeito de fabricação do senso comum. Ele é vital, mas assim, ele não escala. Não escala, como assim? Não escala porque ele é muito carregado de afeto. Ele sofre do que a gente chama de polissemia. Polissemia. Explica isso um pouco melhor. Então, polissemia é quando algo tem múltiplos significados, sabe? Depende de quem interpreta. Pensa no gato escaldado. Aham. A água fria apavora ele, certo? Mas essa mesma água fria pode ser um alívio enorme para outro animal num dia de calor. O senso comum é muito subjetivo. O que machuca você, pode não me machucar igual. Entendi. Fica muito preso na experiência individual. Exato. E para a ciência avançar de verdade, para ser universal, a gente precisou criar um idioma à prova dessas emoções. Lembra da máscara da objetividade que você falou no começo? Sim, sim. É aqui que ela entra com tudo. Os manuais, baseados em autores como Fiorin, explicam que o discurso científico exige uma técnica muito específica chamada apagamento do enunciador. Apagamento do enunciador. Parece até meio violento, né? Tipo, jogar o eu no lixo na hora de escrever. E é quase isso. A ciência moderna não tolera que alguém escreva num artigo eu acho que a gravidade funciona assim. Ou, sei lá, a minha vivência mostra isso. Tem que vestir o uniforme do laboratório. O jaleco linguístico. Perfeito, um jaleco linguístico. Você tem que usar a terceira pessoa ou sujeitos genéricos. Nos textos do antropólogo Mircea Eliade, por exemplo, quando ele analisa mitos, Eu notei isso lendo o material dele. Ele nunca diz eu afirmo. nunca ele diz o homem arcaico, os indígenas, ou usa um nós. Isso dilui o indivíduo num saber coletivo, dá a ilusão de que as verdades estão, brotando da própria natureza. Falam por si mesmas. E essa blindagem, ela não para só no pronome não, né? O próprio vocabulário passa por uma peneira no embate entre o que é denotativo e o que é conotativo. Com certeza. A linguagem científica é estritamente denotativa. A palavra é seca, precisa, ela tem só aquele significado do dicionário e ponto. O exemplo da Lua nas nossas fontes mostra bem isso. Num artigo de astronomia, a Lua é o satélite natural rochoso da Terra. E acabou. Não tem espaço para ser aquele astro romântico, aquela coisa poética de um poema do Manuel Bandeira. A conotação fica totalmente de fora. E tem mais um truque nessa máscara linguística que eu acho fascinante. O presente gnômico. Ah, essa eu anotei. Presente gnômico. Eu juro que parece nome de magia de livro de fantasia. O que é isso na prática? O nome assusta um pouco, né? Mas é de uma engenhosidade absurda. É basicamente usar o tempo presente para formular uma lei que vale para sempre. Uma validade atemporal. Dá um exemplo. Quando um pesquisador escreve "o mito ensina" as histórias primordiais, ele não está dizendo que o mito ensinou ontem nem que vai ensinar amanhã. Ah, ele trava a frase no presente. Isso. Ao travar no presente, a gramática tenta dar uma autoridade eterna para a frase. É uma lei de validade atemporal. Olha que genial. Mas aí tem um porém gigantesco. Vestir essa roupa, usar o presente gnômico, apagar o eu, nada disso transforma um pensamento ruim numa verdade científica, certo? Nossa, de jeito nenhum. Fica só um texto pedante. Pois é. Se a estrutura do pensamento por baixo do texto for fraca, a ciência vira só um teatro acadêmico muito bem pago. A lógica precisa ser a prova de balas. É aí que entram as armadilhas lógicas. A principal delas, que a galera confunde muito, é a diferença entre causa e condição. Eu confesso que, lendo a pesquisa, essa fronteira é bem nebulosa. Qual é a diferença exata? É uma linha tênue, mas fundamental. Pensa na condição como o cenário. É o estado de coisas que permite que um fenômeno aconteça.
Já a causa é o gatilho, a faísca direta que produz a ação. O exemplo do fogo do material ilustra isso bem, né? Sim, ter oxigênio na sala é uma condição para o fogo existir. Sem oxigênio, não tem como. Mas uma sala cheia de oxigênio não pega fogo do nada. Exato, o oxigênio é só o palco. A faísca é a verdadeira causa. Trazendo isso para o dia a dia, pensa num aluno na sala de aula. Estar lá sentado fisicamente. Estar na sala é só a condição. Prepara o ambiente. Mas a cadeira da faculdade não transmite conhecimento por osmose, né? O processo cognitivo, o esforço de estudar, essa é a verdadeira causa do aprendizado. Entendi. E se a gente mistura essas coisas, a gente cai em outro buraco negro da desinformação, que é confundir correlação com causalidade. Nossa, essa é a maior dor de cabeça dos pesquisadores hoje em dia. Porque assim, só porque duas coisas variam juntas num gráfico, não quer dizer que uma causou a outra. Aquele exemplo do sorvete é maravilhoso. É o clássico inescapável. Mostra que quando a venda de sorvetes aumenta no verão, os casos de afogamento também disparam. A correlação é perfeita, sobem juntos no gráfico. E aí, se a pessoa não tem rigor lógico, ela vai para a internet pedir a proibição das sorveterias para salvar vidas. Exatamente. Qual é a variável oculta ali? O clima quente. O calor faz as pessoas comprarem mais sorvete e, ao mesmo tempo, faz mais pessoas entrarem no mar. Mas a gente vê isso acontecendo em debates sérios o tempo todo. Tipo a correlação entre o uso de redes sociais e ansiedade. Esse é um ótimo ponto. O gráfico mostra que ambos crescem juntos. Mas usar o aplicativo gera ansiedade do zero? Ou quem já é ansioso busca mais a tela como fuga? Ou ainda, uma pandemia global gerou as duas coisas ao mesmo tempo? A lógica exige que a gente investigue mais fundo, né? Com certeza. A gente se defende com argumento de autoridade, com dados cruzados, a gente foge de generalizações ilógicas. Tá, deixa eu te lançar um desafio agora. Lá vem. A gente falou que estar na sala de aula é a condição e estudar ativamente é a causa do aprendizado, certo? Mas e se um aluno se tranca no quarto, estuda horas a fio, focado, e mesmo assim reprova feio na prova? O estudo falhou como causa. Como a ciência explica isso? Essa é a provocação que pega muito forte nas ciências humanas. Acontece que a ciência não é mecânica, sabe? O método não é cego. O estudo é a causa robusta do aprendizado, mas não é igual apertar um interruptor e a luz acende na hora. Tem mais coisas em jogo. Tem um ecossistema inteiro de variáveis em volta. Como estava a saúde mental do aluno no dia da prova? Ele teve privação de sono e a memória falhou. Tem alguma desigualdade estrutural afetando o foco dele? A correlação de estudar e passar não é uma causalidade automática se você ignorar o contexto inteiro. Perfeito. Agora, imagina a situação. A gente entendeu a lógica de causa e condição e escrevemos tudo bonitinho com aquele vocabulário denotativo. Mas como é que a gente empacota tudo isso no mundo real da pesquisa? Porque se eu jogar isso num bloco de notas, ninguém leva a sério. Aí, a gente entra na engenharia do conhecimento, que é o projeto de pesquisa. E aí a gente tem que falar delas. As temidas normas da ABNT. A galera treme quando ouve a ABNT. Muita gente acha que a ABNT é só uma tortura estética, regras de margem e tamanho de fonte. Mas não é só isso. Não mesmo. A ABNT é tipo um projeto arquitetônico de um prédio. Você não constrói um arranha-céu jogando tijolos de qualquer jeito. É o passo a passo investigativo obrigatório. Sim, tudo começa com o problema, né? Que, pelo que eu vi, é sempre formulado como uma pergunta nuclear. Exato. Uma pergunta clara e direta, que é a fundação do prédio. Aí vem a justificativa. Que é convencer as pessoas de que aquilo importa. Por que investir tempo e dinheiro naquilo? Isso. E depois chegam os objetivos, que eu acho muito interessante. O objetivo geral e os específicos precisam obrigatoriamente começar com verbos no infinitivo. Tipo analisar, mapear, compreender. Isso mesmo. Não é só capricho gramatical, sabe? O infinitivo mostra que a ciência é a ação. Você está indo fazer alguma coisa concreta. E a metodologia seria o quê? As vigas do prédio? Exatamente, as vigas que sustentam como você vai chegar nesses objetivos. E, claro, a gente não pode esquecer da norma NBR 6023 de 2018, as referências.
Eu li no material. Um texto sem referência no padrão não é nem aceito para publicação. Não é. A ciência se apoia no que já foi feito. Sem referências, não tem reprodutibilidade. Se outro pesquisador quiser testar o que você fez, ele precisa do mapa exato das suas fontes. Tem até exemplos muito práticos disso nas fontes de hoje. Projetos sobre a influência da família no fracasso escolar, estudos sobre inteligência emocional no mundo corporativo, o uso do Charles Dickens na pedagogia. São aplicações reais. E é isso que dá sentido à pesquisa. Pois é, isso faz uma ponte perfeita para nossa reta final. A pesquisa não serve para ficar engavetada juntando poeira na biblioteca. Jamais. Ela tem que voltar e investigar aquele senso comum que a gente falou lá no início. Resolver as dores da sociedade. Exatamente. E a gente vai ver como isso é cobrado na prática, analisando as questões do exame do ENAD de Psicologia de 2022. É um campo de provas real. Mas, antes de entrar nos casos, eu acho bom a gente fazer um aviso importante para quem está escutando. Claro. A gente vai descrever agora alguns cenários sociais e políticos muito sensíveis que caíram na prova. E a gente vai fazer isso de forma totalmente imparcial, tá, gente? A ideia não é tomar partido ideológico nenhum, mas pura e simplesmente mostrar como o material fonte original estruturou essas questões acadêmicas. Perfeito. Recado fundamental. Bom, pegando o primeiro caso da prova, tem a questão do diagnóstico diferencial. Lembra daquela mulher de 32 anos na pandemia de Covid? Lembro muito bem. Ela desenvolveu rituais de limpeza e higiene extremos. Lavava tudo compulsivamente, a ponto de não conseguir trabalhar direito no home office. Aí, se um psicólogo pega esse caso usando só o senso comum, qual a reação instintiva? Ela tem TOC, transtorno obsessivo-compulsivo. E já entre com terapia pesada ou medicação, né? Mas a ciência obriga a olhar a condição. Lembra da diferença de causa e condição? Lógico, a condição não era um delírio químico surgido do nada. Era o auge de uma emergência sanitária com um vírus letal circulando no ar. Exatamente. O comportamento dela não tinha um prejuízo crônico patológico isolado. Era uma reação de ansiedade coerente com o momento, com o perigo externo. Tanto que, com a vacina, os sintomas melhoraram. O método científico evitou um falso diagnóstico crônico. Genial! Um outro caso da prova que me chamou muita atenção foi sobre saúde mental e precarização. A história do motorista de aplicativo. Ah, sim. O motorista que trabalhava 24 horas direto e dormia num posto de gasolina. E aí, de repente, ele sofre um acidente de trânsito grave. O senso comum diria, poxa, também, dormindo no volante, faltou prudência, né? A culpa é do indivíduo. Mas a prova exige do aluno que ele formule um problema de pesquisa muito mais profundo. A correlação entre os acidentes, a privação de sono e o modelo algoritmo dessas plataformas de transporte, sabe? Sim, investigar a engrenagem que obriga o cara a não dormir. Exato, é um método tirando a culpa individual e mapeando a estrutura causal. E a gente vê isso na prova inteira com temas de desigualdade estrutural. Verdade. A prova cita a disparidade absurda da violência armada contra a juventude negra no Brasil. Aborda também os índices de violência contra as minorias LGBTQIA+. Além do feminicídio também, associado diretamente a essas estruturas patriarcais históricas de poder, não dá para analisar um crime assim só como um evento isolado sem olhar a causa social. E até questões sobre conflitos de terras indígenas, né? O debate tenso sobre o marco temporal. Sim, o ENAD exige que o futuro profissional analise como o avanço de atividades econômicas e dos garimpos muitas vezes atropela os territórios que são a base de sobrevivência dessas comunidades. É uma teia complexa de causa e consequência sociológica. Agora, eu tenho que te confessar uma coisa. Diga. Ouvindo esses exemplos práticos, pesados, a precarização do motorista, a violência contra as minorias, a angústia da mulher na pandemia, tudo isso é choro, é sofrimento real, né? Muito sofrimento. E aí o cientista precisa traduzir toda essa dor imensa em gráficos, em verbos no infinitivo na ABNT, naquela linguagem denotativa que apaga o eu. Será que, ao fazer isso, a ciência não corre o risco de perder a empatia primária que o senso comum tinha? Aquela coisa humana de sentir a dor do outro? É um medo super válido.
sabe? E eu entendo de onde vem. Parece que o jaleco deixa a gente frio. Mas a mágica do método é que a realidade é justamente o oposto. Essa frieza metodológica e distanciada é o que garante resultados eficazes a longo prazo. Como assim? O senso comum tem uma empatia maravilhosa. A gente senta do lado do sofredor e chora junto. E isso tem muito valor. Mas chorar junto não cria vacina. Chorar junto não constrói o Programa Nacional de Imunizações ou um centro de referência de assistência social. Faz sentido. A ciência não perde a empatia. Ela transforma a empatia que a gente tem em ação estrutural duradoura. Ela vira uma empatia organizada. Empatia organizada. Eu gostei muito dessa definição para fechar a nossa jornada de hoje. Resume bem o caminho, né? Resume perfeitamente. A gente começou lá no calor emocional dos provérbios antigos, entendendo a nossa fragilidade. Depois a gente vestiu a armadura da objetividade, com o presente gnômico e a linguagem denotativa. Passamos também pelas peneiras lógicas, né? Diferenciando condição de causa, correlação de causalidade. Sem esquecer do rigor estrutural da ABNT, com seus verbos no infinitivo e justificativas. E, por fim, desaguamos nessa aplicação cirúrgica que a gente acabou de ver nas questões do ENAD. Lidando com dilemas humanos complexos. É isso. A ciência organizando a nossa capacidade de cuidar uns dos outros. Incrível! Bom, para quem está nos acompanhando até aqui, eu quero deixar um pensamento provocativo final, que expande um pouco o material que a gente cobriu. Opa, adoro essas provocações. Pensa no momento que a gente está vivendo hoje. A inteligência artificial já consegue revisar a lógica formal de causa e correlação em segundos. Ela formata qualquer texto na ABNT perfeitamente. Sim, ela já faz esse trabalho denotativo muito bem. Então, se a IA vai assumir grande parte dessa máscara da objetividade acadêmica, será que o papel crucial do futuro cientista humano não vai ser justamente um retorno às origens? Olha, interessante. Será que o diferencial humano não vai ser recuperar a sensibilidade do senso comum para saber fazer as perguntas certas? Saber onde a dor aperta na sociedade antes de mandar a máquina fria processar os dados? Nossa, é uma reflexão essencial para a gente não se perder na tecnologia. A máquina não chora, né? A gente tem que saber para onde olhar primeiro. Fica aí o convite para quem nos ouve reavaliar o que nos torna essencialmente curiosos e humanos. Agradecemos muito a sua companhia e mais essa exploração das engrenagens do conhecimento. Foi ótimo conversar sobre tudo isso. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Um abraço forte e até a próxima análise aprofundada.